Fala assombrados, eu sou Matheus do blog assombrado.com.br e trago mais uma listagem para vocês. Vamos conhecer aqui 10 famílias que foram expulsas de suas casas por fantasmas, por assombrações. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, tudo bem com vocês? Matheus na área com mais uma listagem. Vocês já assistiram aí na Netflix aquela série A Maldição da Residência Hill? Um sucesso aí, né, que está fazendo várias pessoas até passarem mal. Já falei um pouquinho dela aqui no canal Assombrado, contei a história que foi inspirada num livro aí da Shirley Jackson, que ela inspirou esse livro em eventos reais vividos por ela na mansão Winchester. E eis que aqui eu quero trazer para vocês uma listagem inspirada na série, porque na série o pessoal se muda para uma casa ali, né, assombrada. Só que aquilo é uma obra de ficção. Agora, vamos falar da realidade. Existem diversos casos de famílias que foram expulsas, tiveram que sair das suas casas, porque simplesmente não aguentavam mais os fenômenos sobrenaturais que aconteciam dentro delas. Fenômenos esses que incluíam aí objetos se movendo, coisas sendo arremessadas e até agressões físicas e sexuais. Então vamos conhecer aqui 10 casos, muitos deles eu já falei aqui no canal Assombrado ao longo dos anos, vamos relembrar alguns. Eu vou começar aqui em 10º lugar falando do quê? Da família Smurr. Quando a Janet e o Jack se mudaram ali para a rua Chase em West Pittston, lá na Pensilvânia, eles viram que a casa que eles compraram precisava de uma reforma, ela estava meio caindo aos pedaços. Precisava ali trocar algumas coisas, de uma nova pintura e tudo mais. Só que eles não sabiam que depois de iniciada essa reforma, coisas estranhas começariam a acontecer com eles. Durante um período de 13 anos, eles foram atormentados por fantasmas que assombravam o local. A Janet também acreditava ter sido molestada durante o sono por um demônio, e o Jack diz que foi sexualmente atacada por uma força desconhecida enquanto assistia um jogo de beisebol na televisão. Os demonologistas ali, Ed e Lorraine Warren, foram chamados e identificaram 4 fantasmas na propriedade. Um era uma velha inofensiva, o outro uma garota jovem e violenta, outro era um homem que morrera na casa e, por fim, um demônio que controlava os outros 3 espíritos. Em 1987, a família Smurr cansou-se dos ataques e fugiu da sua casa com a intenção de nunca mais voltar. Em 1999, um filme de 2 horas foi feito aí chamado A Casa das Almas Perdidas, que tem completinho aí no YouTube, só pesquisar, The Haunted, né, em inglês, e foi lançado ali pela 20th Century Fox, escrito com a ajuda dos Warrens e da família Smurr. Pretendo trazer ainda um especial sobre esse caso para vocês. Em 9º lugar, vamos falar da assombração da família Perron. Assombrados, esse caso é bem conhecido porque ele inspirou aqui este filme, né? Invocação do Mal, que eu tenho certeza que a maioria de vocês aí já assistiu. Um filme muito bom, tá? Que foi lançado aqui no ano de 2013. E tudo começou lá em 1970, quando Carolyn e Roger Perron, juntamente com seus 5 filhos pequenos, mudaram-se para uma casa de fazenda em Rhode Island, conhecida como Old Arnold Estate, construída lá em 1736. E quando eles mudaram, os moradores lhe deram um conselho: pelo bem de sua família, deixem todas as luzes ligadas à noite. As perturbações começaram quase que imediatamente. Carolyn foi acordada no meio da noite por um fantasma de uma velha senhora acinzentada, cujo nome era Bathsheba, e a cabeça aí dela estava levemente pendurada. A aparição advertiu para que a família abandonasse o lugar. As crianças também sofreram com os espíritos. Tinha até um menininho que eles chamavam de Manny, que ficava observando através da janela enquanto elas brincavam do lado de fora. Tinha também ali espíritos maus que arremessavam as crianças para fora das camas, puxavam suas pernas e deixavam o local com um fedor, sempre às 5h15 da madrugada. O local chamou muita atenção depois que o filme saiu do Invocação do Mal e bastante gente foi até o endereço onde fica ali a Old Arnold Estate para conferir de perto a casa. Tanto é que a família precisou ali delimitar o espaço para ninguém ficar invadindo. Se você invadir, vai a polícia. Você tá vendo aí imagens feitas
por um colaborador aqui do Assombrado, que ele escreveu pra mim, ó, eu tô indo lá na casa ali dos Perons, ele chama Dé Soares, e me mandou a filmagem, muito obrigado aí. É um caso bem famoso e tenso. Recomendo aí, quem não conhece, assistir o filme Invocação do Mal. Em oitavo lugar, o Poltergeist de Enfield. Enfield fica ali na Inglaterra e foi lá que aconteceu o caso de fantasma mais estudado daquele país. Durante os anos aí de 1977 e 1979, Peggy Hodgson e suas duas filhas, e duas de suas filhas, ela tinha mais filhos, foram atormentados por fantasmas. O caso também serviu de inspiração para a continuação do filme Invocação do Mal, o Invocação do Mal 2. Eu tenho aqui um Blu-ray aqui, recomendo você assistir também, um ótimo filme. E tudo começou com as irmãs de 13 e 11 anos de idade, né, a Margaret e a Janet, reclamando de vozes ameaçadoras, gargalhadas e arrastar de cadeiras ao longo da residência. A Janet também teria sido possuída e falado em uma voz profunda e demoníaca, a qual pertenceria a Bill Wilkins, de 72 anos de idade, que morrera naquela casa. O fotógrafo de imprensa Graham Morris, a quem fora pedido para registrar as atividades paranormal, recordou dizendo o seguinte: eu achei que eu ia fazer uma reportagem qualquer, mas quando eu caminhei pela casa eu vi que o bicho ia pegar. E foi ele o responsável por tirar essa famosa foto aí, que mostra a jovem Janet levitando aí para fora da cama, enquanto seu rosto está ali de pavor com o que está acontecendo. O fantasma de Enfield, aí, o Poltergeist de Enfield, é um caso meio controverso, tá? Dizem aí que as meninas, principalmente a Janet, que é essa que apareceu na foto aí levitando, manipulou tudo. Eu já tenho aí um vídeo sobre o caso, recomendo você assistir. Vou deixar na descrição desse vídeo aqui, todos os especiais que eu já fiz sobre esses assuntos para você se aprofundar neles, tá? Vamos conhecer aqui a história dessa casa, tá? Que fica ali em St. Louis, que é uma casa ali marcada por 4 suicídios. A história começa lá em 1868, quando a mansão Lamp, que fica em Benton Park, lá em St. Louis, no Missouri, ostentava uma caverna na qual a família Lamp fabricava sua própria cerveja. Só que aí em 1921, o patriarca William J. Lamp ficou devastado depois que seu quarto filho morreu devido a problemas de saúde. Tanto que, não suportando a dor, em 1904 cometeu suicídio, ele atirou contra sua própria cabeça. O seu filho, William J. Lamp Jr., assumiu o negócio da família. Só que entrou a lei seca, e aí a cervejaria da família foi vendida em um leilão depois de enfrentar aí tempos difíceis e não podia mais vender bebidas alcoólicas. E aí o William Jr. acabou se matando em 1922. Antes disso acontecer, lá em 1920, a outra filha do William Lamp, a Elsa, a mais jovem das filhas, aliás, ela acabou se matando também após se divorciar do marido. Anos depois, em 1949, Charles Lamp, o terceiro filho, também cometeu suicídio dando um tiro na própria cabeça depois de matar seu cachorro. Edwin Lamp, o único dos filhos que sobreviveu, faleceu de causas naturais e seu maior desejo era que toda a herança da família tivesse sido destruída antes que chegasse sua hora. Hoje você viu aí as imagens, aí eu mostrei um Google Maps, a mansão Lamp é um restaurante, tá? O pessoal vai lá comer e aí explorar também o local, né? Que tem fama e já foi até colocado em artigos como uma das 10 casas mais assombradas dos Estados Unidos. Em sexto lugar, vamos falar a história da família Snedeker. Este caso aqui inspirou mais um filme, o Evocando Espíritos. E eu me lembro também que o primeiro episódio da série Assombrações, que passou no Discovery há muito tempo atrás, a Haunted in Connecticut, também retrata essa história. E tudo começa ali em 1986, quando a família Snedeker, que é o Allen e Carmen, seus 3 filhos e 2 sobrinhos, mudaram-se para a casa, que fica aí na Avenida Meriden, em Saltington, lá em Connecticut. Enquanto exploravam aí sua nova residência, a filha do casal, a Carmen, encontrou ferramentas mortuárias no porão e logo descobriu que a propriedade havia sido uma casa funerária. E não demorou muito assombrados para o filho mais velho do casal aqui, o Allen,
começar a mudar seu comportamento. Ele começou a dormir ali naquele local onde era realizados ali a preparação dos cadáveres, começou a usar drogas e mudar completamente. Então chamaram os demonologistas Ed e Lorraine Warren, que verificaram e disseram que a casa aí dos Snedeker estava infestada por demônios, e divulgou o caso aí para o mundo. Um fato interessante é que a família foi embora do local, os Snedekers, mas todo mundo que mudou para essa casa aí não reportou mais nenhum caso sobrenatural. Será que a assombração seguiu a família? Em quinto lugar, a mansão McPike. A mansão McPike fica onde, Matheus? Fica em Illinois, lá nos Estados Unidos, como todas as casas aqui dessa listagem. E é considerado um dos locais mais assombrados dos Estados Unidos, com muitas histórias de fantasmas. O edifício se destaca entre os demais, tá? Porque ela tem 16 quartos e foi construída lá em 1869. Lá em 1900, a mansão foi vendida a Paul Lenschinger, que a transformou em um pensionato. Então o pessoal que começou a dormir ali começou a ouvir ruídos estranhos, incluindo crianças conversando e sorrindo juntas, embora não estivessem no local. Depois da morte aí do Paul, em 1945, a mansão permaneceu vazia, até que em 1994, passados aí já quase 50 anos, ela estava caindo aos pedaços. Então a Sherry e o George Ludwig compraram a propriedade com o projeto de restaurá-la. E a Sherry logo percebeu que um homem fantasma olhava para ela da janela enquanto ela cuidava do jardim. Várias coisas estranhas acontecem nessa casa, como por exemplo o registro de orbes, portas que se fecham e muito mais. Vários caçadores de fantasmas já foram ali fazer investigações e disseram que a maioria das assombrações está concentrada na adega. Em quarto lugar, a mansão Sprague. Mansão Sprague é uma mansão de 28 quartos, hein? É bem grandona, vamos conhecer a sua história. Em meados do século XIX, a Lucy Chase Sprague perdeu toda a sua fortuna e morreu na miséria na mansão Sprague, que fica na rua Creston, em Creston, Rhode Island. A propriedade ficou com uma atmosfera sombria desde então. Então, lá em 1967, Robert e Viola Lynch se mudaram para a mansão, que tinha aí um arrepiante quarto de bonecas. No final dos anos 60, o vigia noturno Bob Lynch Jr. e alguns amigos tiveram os cobertores arremessados para fora de suas camas. E eles, utilizando uma tábua Ouija improvisada, conseguiram contato com o espírito que soletrou "Conte a minha história". Outra entidade que assombra o lugar é um fantasma chamado Amasa Sprague, cujo cadáver foi encontrado próximo da casa em 1843. E a exemplo da mansão McPike, que eu falei anteriormente, a mansão Sprague aqui também tem a concentração maior de fantasmas na adega. Diversos caçadores de fantasmas vão lá e você pode visitar também. Ela é aberta ao público, se eu não me engano, adultos pagam $10 e crianças pagam 5. Vá lá fazer uma visita, se tiver coragem. O Fantasma de São Pedro é um dos casos de casa assombrada mais legais que eu já tive o prazer aqui de escrever e fazer vídeo no canal Assombrado. É incrível esse caso e conta a história da Jackie Hernandez, que se mudou lá em novembro de 1988 para uma casa depois de enfrentar um divórcio, com ali seus 2 filhos, e ali viveu situações horripilantes. A casa sangrava, os objetos se moviam e muitas outras coisas mais. Então ela chamou uma equipe de caçadores ali, de pesquisadores, para ir lá documentar e ver se resolvia o problema dela. E uma coisa incrível aconteceu, um dos membros aí da pesquisa, ao subir no sótão para ver o barulho que vinha de lá, foi enforcado. E essas fotos que você está vendo aí foram tiradas enquanto ele estava enforcado. Algo incrível. A gota d'água que fez ela se mudar ali, no ano seguinte, em novembro de 1989, foi aí um ataque a seu bebê, que ficou com uma mancha na testa. Ela se mudou da casa, a casa não aconteceu mais nada, mas o fantasma seguiu ela e depois seguiu os pesquisadores. Assista esse especial aí, o Fantasma de São Pedro, que é completamente desconhecido da maioria das pessoas, que você vai se surpreender. Em segundo lugar, vamos falar da família Lutz. Como que não teríamos aqui Amityville nessa listagem, né? Provavelmente a casa assombrada mais famosa do mundo.
Tudo começou em 13 de novembro de 1974, quando o Ronald Butch Jr., Ronald DeFeo Jr., matou ali seus familiares, matou seus pais e todos os seus irmãos com um rifle calibre .35. A polícia logo chegou, prendeu o Ronald e ele disse que estava ouvindo vozes que falavam para ele matar seus familiares. Um ano depois, o George e a Karen Lutz, a outra família, junto com seus 3 filhos, se muda para o local e ficam somente 28 dias, porque eles disseram que a casa era repleta de manifestações sobrenaturais. Chamaram os demonologistas Ed Loran e Warren, que investigaram o local e disseram que realmente a casa era assombrada. A casa de Amityville está até hoje ali em pé, na Ocean Avenue 112 ali, e ela vem sendo vendida ao longo do tempo. Hoje ela já vale mais de $1 milhão. Todo mundo que morou lá depois diz que nada de sobrenatural ocorreu, o que levanta suspeitas desde o início de que os Lutz fabricaram toda essa história para ganhar uma graninha. Depois vocês pesquisem, eu vou deixar ressaltando na descrição do vídeo o especial que eu já fiz sobre Amityville. E para finalizar, a mansão Winchester. A mansão Winchester, que inspirou ali a escrever o livro que deu origem à série A Maldição da Residência Hill, que fica em San José, na Califórnia. Sarah Winchester, depois da morte do marido, construiu essa casa todos os dias enquanto esteve viva. Ela pagou lá a galera para construir, Por quê? Porque um dia uma médium disse a ela que as almas mortas pelo rifle Winchester iriam atormentá-la. E ela disse o seguinte: então eu vou fazer uma casa labiríntica para que essas almas se perdessem. E desde então ela construiu essa mansão incrível, repleta, e são dezenas e dezenas, centenas de cômodos construídos. Hoje aí ela é aberta à visitação, existem diversos eventos dentro da casa, você pode ir lá fazer diversos tours e muito mais. A mansão Winchester é uma casa, sem dúvida, muito interessante, que vale a pena, se você tiver a oportunidade, fazer uma visita. Então é isso aí, assombrados. Claro que existem outras casas, Pode deixar aqui sugestões nas opiniões desse vídeo, eu vou dar uma pesquisada, depois eu posso trazer uma parte 2 para vocês. Tô usando aqui a camiseta lançamento do canal, a Aliens na Lua. Vai na descrição também para você garantir a sua, uma camiseta linda que brilha no escuro. Assombrados, então é isso aí, espero que tenham gostado. Deixe seu joinha, um grande abraço e tchau! .com.br, você não se inscreveu.